Estamos num território e numa povoação, hoje uma importante cidade, que durante toda a história de Portugal teve sempre um grande protagonismo. Encontramos-nos em Viseu. Mas já antes da origem da nacionalidade, este era um território de grande importância, nomeadamente no século X, durante os conturbados tempos da Reconquista Cristã, em que este território foi muitas vezes disputado, quer por mouros, quer por cristãos. Foi, por exemplo, a partir aqui de Viseu, que já nos finais desse século X, o famoso líder muçulmano Almansor fez muitas das suas incursões em direção ao norte da península. Na sequência de uma delas, acabaria mesmo por destruir de um modo muito significativo Santiago de Compostela. Mas, décadas antes, por volta de 925, este território estava sob o domínio cristão, nomeadamente de um importante nobre, guerreiro, príncipe das Astúrias, Ramiro. Ramiro, que aqui vai mesmo constituir a sua corte e, 200 anos antes de Afonso Henriques, se vai intitular, a partir aqui de Viseu, como o Rei de Portugal. Mas em 931, o seu irmão, que era o rei das Astúrias de Leão, vai abdicar da coroa. E Ramiro acabará por se tornar no rei das Astúrias e de Leão e abandona Viseu. Mas esses 6 anos que aqui permaneceu estarão na base, na origem, daquela que é uma das grandes enigmas da arqueologia portuguesa, a Cava de Viriato. Esta extensa muralha com 8 lados, uma muralha em terra, a mais alta e a maior construção em terra em toda a Península Ibérica. Estará associado, de facto, a esse período. Mas há em Viseu muitos outros lugares de interesse histórico e monumental, incluindo a sua sé. Vamos conhecer a Catedral de Viseu. Encontramos-nos agora bem no topo do morro primordial, do morro onde nasceu a cidade de Viseu. É conhecida como a Cidade Velha, está definida por uma antiquíssima muralha concluída em 1472. Aqui, bem no alto, dominam 2 monumentos, a Catedral e o Museu Grão Vasco, que, no entanto, na sua origem, foi um seminário e chegou também a servir como residência episcopal. Mas, muito antes do aparecimento destes 2 monumentos, muito antes mesmo desses períodos conturbados que há pouco falávamos, da Reconquista Cristã, bem antes, Viseu, esta elevação era já um local de enorme importância estratégica. Sabemos que há cerca de 2300 anos aqui existia um povoado da Idade do Ferro. A arqueologia vem-no documentando nestes últimos anos. A arqueologia, que também há muito vem salientando o facto de Viseu ter sido, há cerca de 2000 anos, a cabeça de um importante território romano. Pelo menos desde o tempo do Imperador Cláudio, que Viseu é, com efeito, uma cidade romana de destaque e multiplicam-se os achados de inscrições epigráficas, de marcos miliários que comprovam que era um local de passagem de importantes vias e também os vestígios de imponentes muralhas. Após a queda do Império Romano, os novos senhores, os suevos e os visigodos, continuarão a ser herdeiros de muita da cultura romana, incluindo o cristianismo. A poucas dezenas de metros da Catedral desenvolve-se aquela que é hoje designada como a Praça Dom Duarte. Foi durante séculos a principal praça de Viseu e é muito provável que seja herdeira do antigo fórum, do antigo coração da cidade romana. Em 1987, os arqueólogos fizeram uma intervenção arqueológica nesta praça, dirigida por Inês Vaz,
e veio revelar um interessante vestígio do tempo dos suevos e dos visigodos. Uma construção que assentava, se desenvolvia sobre os vestígios de um templo romano do tempo do imperador Constantino, ou seja, do século IV. Ora, se estava por cima, era necessariamente posterior. Aliás, os vestígios, os materiais que foram recolhidos, permitiram aos arqueólogos datar essa construção que aqui apareceu da segunda metade do século V e do século VI, ou seja, exatamente da época dos suevos e dos visigodos. Uma construção bastante interessante, um templo cristão. Estaremos aqui, por isso, perante os vestígios de uma basílica paleocristã. Uma construção de dimensão considerável e que apresentava na cabeceira uma ábice e duas absidiolas. A ábice circular e as absidiolas formando um círculo já um pouco mais fechado. Bom, esses vestígios encontram-se hoje, continuam soterrados, mas aqui no pavimento da praça houve o cuidado de reconstituir as marcas dessa possível basílica paleocristã, através de uma pedra diferente do resto do pavimento. O declínio urbano que Viseu conhecia desde a queda do Império Romano vai-se acentuar agora com a invasão muçulmana, com o fim do reino visigótico. Mas nem por isso esta alta elevação rochosa, pedregosa e estratégica deixará de ser aproveitada do ponto de vista militar e do domínio deste território, como bem vimos a propósito dos acontecimentos que há pouco falei do século X. E por isso não admira também que na origem da nacionalidade, no século XII, a apropriação deste território por parte do novo reino se vá também materializar na reconstrução da Diocese de Viseu e na implantação, bem aqui, sobre estes rochedos, no topo desta elevação, de uma catedral. Uma catedral que, se não arranca em época anterior, vai definitivamente alicerçar-se com Afonso Henriques, nascendo assim uma catedral românica que, em boa verdade, já resta muito pouco. E restam muito poucos vestígios dessa catedral românica do século XII, da origem da nacionalidade, porque ao longo dos séculos esta sé foi objeto de muitas intervenções, de que é um bom exemplo a sua fachada. 2 séculos depois do início da construção, reinava Dom Dinis e Viseu conhecia um grande protagonismo e um grande desenvolvimento, tal acaba por ter reflexos também em profundas obras na catedral, nesses finais do século XIII e início do século XIV. Ou, por exemplo, no início do século XVI, o Manuelino far-se-á também aqui sentir com profundas reformas no templo. Já no início do século XVII, mais precisamente em 1635, e contribuindo para que os vestígios medievais ainda existentes também tenham nessa altura desaparecido, uma das torres medievais da catedral vai ruir e arrastar consigo grande parte da fachada. É então que nos vai surgir o aspecto atual da fachada da catedral. Maneirista. Mas temos aqui, pelo menos do ponto de vista simbólico, um importante vestígio da Idade Média. Uma daquelas imagens. Aqui apresentam-se os 4 evangelistas, bem lá no alto, Nossa Senhora da Assunção. Mas em lugar central, de destaque, temos uma destacada figura da Idade Média. Um homem poderoso, próximo de Afonso Henriques, muito influente do ponto de vista religioso e que se viria a tornar no primeiro santo verdadeiramente português, Santo Eutónio. Santo Eutónio é o padroeiro da cidade de Viseu e da sua diocese. E por isso a sua imagem encontra-se não só na fachada, mas também em destaque no interior da catedral, no seu altar-mor. Nascido em 1082
e amigo pessoal de Afonso Henriques, foi por este incumbido de ser um dos fundadores do importante mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Mas antes, em 1112, tinha sido prior da Sé de Viseu. Foi um grande peregrino e congregador de muita gente que o seguia e escutava. E, após a sua morte, em 1162, um ano depois, era canonizado, tornando-se assim no primeiro santo português. No interior da Catedral de Viseu, podemos também contemplar uma relíquia, um fragmento de um osso do braço de Santo Eutónio. O interior da Catedral da Igreja apresenta-se-nos dividida em 3 naves e é muito herdeira das profundas intervenções que aqui tiveram lugar no final do século XIII e ao longo do XIV. Estaríamos, por isso, na expectativa de encontrarmos aqui um monumento plenamente gótico. No entanto, ele é ainda muito herdeiro do românico que havia caracterizado os séculos anteriores. É, de facto, um monumento muito robusto. As suas naves estão separadas por imponentes pilares, constituídos cada um deles por 12 colunas adoçadas. Ora, este ambiente de robustez é também sublinhado pelas suas paredes espessas, paredes fortaleza, uma vez mais evocando esse mundo do românico. Curiosamente, aquele que seria um dos mais significativos vestígios góticos, uma porta lateral da igreja, esteve oculta durante muitos séculos. Foi só no século XX, na sequência de intervenções de restauro, que ela voltou a ficar visível.